Glória a Jesus. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Rever os irmãos. Glória a Deus por esse momento tão precioso que o Senhor tem nos dado, né? Nós que estamos aí nos recuperando da maratona, né, irmãos? Foi uma maratona muito boa, né? É tão bom, né, irmãos? 30 anos não se faz todos os dias, né? Eu glorifico a Deus pela celebração que o Senhor nos permitiu, celebrar esse momento, né? Um momento tão precioso e tão importante para o ministério da nossa igreja, uma bênção de Deus, e eu sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito. Pode tomar o vosso assento em nome de Jesus. Eu quero já pedir para que você abra a sua Bíblia, por gentileza, no 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu queria agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me dá de estar aqui nesta noite. Também agradecer ao nosso pastor Joel, também que nos deu essa oportunidade, e aos irmãos, né? Nós temos pastores aqui também, mestres da palavra, né? Pastor Alcir, pastor Adriel, né? Pastor Cássio, tantos outros que, com muita sinceridade, eu entendo que tem muito mais capacidade de poder explanar a palavra, mas o Senhor aprove que eu estivesse aqui nesta noite e peço misericórdia do Senhor e a oração dos irmãos em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Nós vamos falar hoje, irmãos, de um tema muito bom. E o texto que eu pedi para você abrir diz que: mas um só é o Espírito, opera todas essas coisas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém. Glória a Deus por essa palavra, né, irmãos? Nós que nascemos, praticamente eu creio que a maioria, não sei se algum não nasceu, mas a maioria nasceu num berço talvez evangélico, mas igrejas pentecostais. Eu creio que a maioria já cresceu no fogo, né? Já cresceu no meio do fogo, né? E eu me lembro quando eu era pequeno, onde nós às vezes íamos para as reuniões das irmãs do círculo de oração, e às vezes pequenos, 7 anos, 8 anos, e nós já víamos a manifestação do Espírito Santo através dos dons espirituais, né, espalhados pela igreja. Então, muitos de nós já crescemos nesse ambiente, que é um ambiente muito bom, né, irmãos? E hoje nós vamos falar sobre os dons espirituais, né? E vamos falar também das suas categorias. Esse texto muito rico que foi escrito pelo nosso pastor, e onde nós entendemos que esse estudo que nós estamos fazendo, ele é essencial, e ele é muito essencial para a compreensão mais profunda da vida da igreja e da operação do Espírito Santo no corpo de Cristo, né? E nós sabemos que ao longo do Novo Testamento encontramos uma rica variedade de dons concedidos por Deus à sua igreja. E nós queremos, nesse estudo, colocarmos, né, segundo a palavra de Deus, uma abordagem clara e dividir esses dons em 3 categorias, que é o charismata pneumática, a domata e o charismata. Meu Deus, né, irmãos? Tem gente que carismata, né? Eu falo charismata, mas carismata. E aqui, irmãos, às vezes, a primeira vez que você ouve isso, parece que é grego, né? Meu Deus, como que eu vou entender isso? Mas é simples, irmãos. A palavra de Deus é simples, né? A primeira categoria que nós vamos estudar, que fala em 1 Coríntios 12, 4, é a carismata pneumática, né? Que são os dons, né? Que ela é a operação sobrenatural do Espírito Santo, né? Como nós entendemos, né, e sabemos que tem
os dons como a palavra da sabedoria, né, que descreve fé, dons de curar, profecia, línguas e interpretação, né, essas manifestações, elas são visíveis da presença e poder de Deus, conforme a vontade do Espírito para o benefício da igreja. Então, esse é o carismata pneumática, que são os dons, irmãos, que a maioria de nós já estudamos desde criança, né? Eu creio que eu, pelo menos, o primeiro contato na Bíblia que eu tive sobre os dons e estudar foi sobre essa divisão dos dons que é carismata pneumática. Mas nós temos ainda mais duas outras categorias de dons, que é a segunda categoria, que são os dons ministeriais, que nós chamamos de domata. Então, esses dons ministeriais, né, que está relacionado ali em Efésios 4:11 e também em 1 Coríntios 12:5, né, que a gente vê que é o próprio Cristo, o próprio Senhor Jesus, que concede pessoas como dons à igreja. Então, nós sabemos que são os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, né? São dons ministeriais que têm o propósito de equipar os santos para o serviço cristão. E nós tivemos, né, no último sábado a consagração, né, de alguns ministros da casa do Senhor. Nós tivemos consagração de pastores, né? E aqui vai o nosso parabéns ao pastor Adriel, né, que passou para pastor, né? Glória a Jesus pela vida do seu filho também, o nosso irmão, agora presbítero, né? Lucas Barbosa também, glorificar a Deus pela vida dele, né, da BBN, glória a Jesus, Deus abençoe os nossos irmãos. São dons ministeriais, mas também, irmãos, nós temos uma terceira categoria, nós vamos discorrer um pouco, nesse pouco tempo que nós temos, porque nós queremos orar, né, em nome de Jesus, e também o dom que é o carismata, né, que são os dons de serviços e edificação. Então, aqui, irmãos, nessa categoria de dons, vocês entendem que são três tipos, né? Essas três categorias de dons é dada por diferentes pessoas da Trindade. É muito interessante que, embora todos venham de Deus, eles operam de formas diferentes, são dados por pessoas diferentes, né? Quando a gente vai lá em Coríntios, capítulo 12, versículo 4 a 6 e 8, você vai ver ali no texto que fala assim, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, a outra pessoa da Trindade. E há diversidades de operações, mas o mesmo Deus opera tudo em todos, né? Então aqui nós temos o carismata pneumática, que são os dons espirituais, que os irmãos bem conhecem. Nós temos o domata, dons ministeriais, e o carismata, que é os dons de serviço à igreja. E aqui nós vamos falar sobre o carismata pneumática, que são as manifestações sobrenaturais, né? O próprio Espírito Santo se torna visível e audível na igreja. Quantos já não viram e já presenciaram, né? Teve um pouco tempo atrás, que eu vi uma manifestação do Espírito Santo de uma forma tão linda, irmãos. Onde no final da ministração da palavra, um irmão se levantou e começou a falar em línguas, e a outra irmã se levantou e começou a interpretar as línguas. Olha, uma coisa linda. Essas manifestações do Espírito Santo, irmãos, é uma bênção para a igreja. Glória a Jesus, né? E a gente fica maravilhado com a forma de que o Espírito Santo ele se manifesta, né? São manifestações sobrenaturais ou além da compreensão. E aqui a gente vai falar também que esse
carismata significa dons ou capacitação, ou ainda poder extraordinário dado pelo Espírito Santo. É um dom, é uma dádiva, né? Você não precisa trabalhar para ter ele, porque o Senhor dá gratuitamente, né? Como bem entende para a igreja. Né? Não é igual, né, aquele homem que falou, né, com um apóstolo e falou: eu quero comprar aí esse dom aí que você que você está fazendo aí. Quanto que é, né? Não tem como comprar, irmão. Não tem, porque quem dá é o Espírito Santo de Deus, né? E não tem como comprar o Espírito Santo, né, irmãos? Quem tenta comprar se dá mal, né? Acaba se dando mal, não tem jeito, né? Quem pode enganar o Espírito Santo, né, irmãos? Ninguém. Glória a Jesus. E aqui na definição de carisma pneumática, né, que significa, né, dons, né, espirituais, é o significado. E quando você fala disso, você fala que o crente é cheio do Espírito Santo. Para quê, irmãos? Por que nós somos cheios do Espírito Santo com esses dons? É para a sua edificação pessoal, né? Você fala em línguas e você está em comunhão com Deus, uma edificação própria. E para a edificação da igreja do Senhor Jesus, de Cristo, e também para alcançar os perdidos. A gente sempre costuma dizer que língua estranha, irmão, não escandaliza ninguém que não é crente, viu? A gente sempre fala que o que escandaliza o não crente é pecado na vida do crente, né? Que é quando a pessoa fala: ué, mas ele não é crente, né? Mas a pessoa falar em línguas, né? Quantas vezes, né, irmão, a gente chegava num lugar que só tinha pessoa ímpia, né? E a gente dava testemunho e falou: Jesus falou comigo tanto ontem, mas eu senti uma alegria tão grande. E a pessoa ficava olhando assim: nossa, como que é isso? Né? Não entendia, porque as coisas espirituais muitas vezes são só para os espirituais. Os carnais não conseguem enxergar isso, né? Mas esse testemunho é muito bom porque desperta uma curiosidade, né? Deixa eu ver como que é isso, né? E depois ele é salpicado também pelo Espírito Santo e muitos começam a falar línguas estranhas, né? Eu me lembro de eu falar com um rapaz, eu falava assim: olha, você é para salvação, você é para salvação. E ele falava: meu Deus, eu sou para salvação? Eu falei: você é para salvação. Hoje ele é presbítero. E ele falava para mim assim: lembra que você falava para mim que eu era para salvação? Eu chegava em casa e ficava: meu Deus, como que é isso? Eu sou para salvação, não sou para perdição? E ficava pensando, né? É o Espírito Santo já trabalhando, né? E um dia ele aceitou a Jesus, foi batizado no Espírito Santo e hoje está aí servindo ao Senhor, né? Isso tudo é testemunho para o mundo, irmãos. Poder de Deus é um bom testemunho para o mundo. E aqui, irmãos, nós temos as referências bíblicas, onde em 1 Coríntios 12:7 diz que a manifestação do Espírito é dado a cada um para que for útil. Glória a Jesus. Né? E nós vamos aqui na experiência pentecostal, dizer que no dia do Pentecoste, né, o apóstolo Pedro declarou sobre Jesus que, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Lembra que nós falamos lá atrás? Que ela é vista e ela é ouvida, né? E que a multidão viu e ouviu, foi cerca de 120 pessoas cheias do Espírito Santo. Você imaginou 120 pessoas falando em língua estranha? Glória a Deus. Né? Essa, portanto, foi a manifestação, revelação, tanto visível quanto audível do Espírito Santo. Né? E aqui, irmãos, nós entendemos do senhorio de Cristo, né? Que ele se manifesta, né? O Espírito se manifesta, a manifestação do Espírito, ele se manifesta para. E aqui nós temos para o bem comum, ou seja, a finalidade dos dons é para o bem da comunidade, para todos, né? Ele também, ele se manifesta para cada pessoa, ou seja, não é só no coletivo, é no individual também. Cada um sente a presença do Senhor, né? É uma coisa maravilhosa, né? E ele é dado. Quando você vê lá em 1 Coríntios, né? Nós acabamos de ler que um só é o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um, como quer. É dado
essa palavra é dado, indica que os dons não são adquiridos ou possuídos. São concedidos graciosamente. Glória a Deus. O uso do tempo presente é dado, essa palavra é dado, reforça que os dons não cessaram, eles continuam. A cessação mencionada em 1 Coríntios 13, 8 a 10, se refere ao dia da perfeição, né? Quando o Senhor Jesus voltar, e não o tempo atual. Muita gente diz que o tempo já passou, né? Que não é para ter mais, que só foi naquela época. Não, o Espírito Santo está derramado. O Espírito Santo está derramado em todos, para todos os homens, né? Glória a Jesus. Eu já vi tantas pessoas que vieram à frente, aceitaram a Jesus, chorando, e quando menos perceberam, estavam falando em línguas estranhas. O Senhor já tinha batizado aquela pessoa no Espírito Santo, e o dom estava sendo manifestado ali. E logo, logo, a gente já via aquela pessoa já tendo dons espirituais, né? Eu sempre costumo dizer, irmãos, que às vezes você vai enxergar pessoas, às vezes que até tem algum dom espiritual que nem sabe, sabia? Mas a pessoa não sabe. É da mesma forma que Sansão, né, não percebeu que o Espírito Santo tinha saído já, né, tinha se deixado já, e quando ele foi tentar fazer aquela força, ele viu que não estava mais. Eu conheço pessoas que às vezes Deus usava, e a gente olhava para ela assim, ei, você não está entendendo que você tem esse dom aqui, não? Não, é que Deus me usou. Tal. Não, mas Deus te usou várias vezes nesse mesmo tipo de dom. Você está com um dom e você não está percebendo mais, né? Glória a Deus por isso, né, irmãos? Porque a pessoa flui de uma forma natural, né? Às vezes você tem um dom aí, espiritual, que está aí, ó, está meio escondidinho aí, né? Glória a Deus, às vezes usou uma vez, às vezes usou 2 vezes, né? Mas está aí, porque o Senhor dá sem arrependimento. O dom está aí com você, em nome de Jesus. Glória a Deus. E aqui, irmãos, nós vamos falar da descrição dos dons, né? Que nós estamos falando, né? Que é o primeiro tipo de dons. Dizer que existem os dons de revelação e inspiração, que estão descritos como palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espíritos, né? Tem os dons de poder, que é a fé, dons de cura, operação de maravilhas, né? Glória a Jesus. Né? Já teve muitos casos de pessoas que tiveram seus membros aumentados, né? Operação de maravilha isso, né? Pessoas que ressuscitaram, né? Operação de maravilhas, irmãos. Glória a Deus, né? Tem a expressão vocal inspirada, ou a gente chama de elocução, que é a profecia, que é um dom muito almejado por muitos, né? O dom de profecia. Glória a Deus. Variedade de línguas, interpretação de línguas, que eu acabei de falar aqui, que num culto a pessoa se levantou, começou a falar em línguas que não estávamos entendendo, e a outra pessoa começou a interpretar aquelas línguas estranhas, e era uma mensagem para a igreja, e foi lindo, e foi edificante. Edificação para a igreja. Glória a Jesus, né? E aqui você vê a distinção entre os dons e os frutos. E o fruto, né? E as virtudes do fruto do Espírito. Precisamos saber que existe uma distinção entre isso, né? Os dons é a manifestação imediata do Espírito. Às vezes você está vendo uma pessoa que está ali servindo a Deus e, de repente, eu me lembro de um pastor, hoje está com o Senhor. Ele chegou para mim e falou assim, ô Luciano, Deus falou para mim que me deu um dom da palavra do conhecimento. Deus falou que deu, então se Deus deu, Deus deu, mas eu queria saber como que a gente faz, vamos orar, né? E a gente começou a orar, e ele chegou para mim, olhou para mim, abriu a Bíblia e falou, Deus está mostrando isso. E irmãos, e estava falando tudo aquilo que eu estava vivendo. Eu olhei para ele e falei assim, olha,
É verdade. Pode ter certeza que Deus está te usando. E ali foi um início de um ministério muito abençoado por Deus, onde Deus usou ele nesse tipo de dom, né? Por muito tempo. Dons, né? Manifestações imediatas do Espírito. E aí você tem o fruto, né? Que as virtudes do fruto do Espírito são resultados de um processo de amadurecimento espirituais, né? Dons são momentâneos e visam a edificação do corpo. Frutos são progressivos e modam o caráter cristão. Ambos são essenciais, mas distintos, né? Nós vamos falar aqui depois sobre isso ainda, né? E aqui a experiência do batismo no Espírito abre a porta da dimensão sobrenatural e faz do crente carnal um canal vivo e autoexpressão divina, né? Glória a Deus. Aqui a gente fala do fruto, né? Como virtude do fruto, como um amadurecimento espiritual, né? Por exemplo, a longanimidade, né, irmãos? Muita gente tem um pavio muito curto, né? Curto demais. Tem gente que não tem nem pavio, né, irmãos? Que chegou, não pode chegar com muito fogo perto, porque já pode pegar fogo, né? E aí o Espírito Santo começa, irmãos, a trabalhar na vida daquela pessoa. Eu até contei uma vez aqui da pessoa que às vezes recebe um pisão no pé, né? Aquele dedinho do calo, aquele dedo que dói. Sabe que quando a pessoa pisa no teu pé e você sabe que vai vir a dor, que demora um pouquinho, uns milésimos de segundo para vir a dor. Você fala, vai vir a dor, aí veio. Aí você fala, meu Deus. Aí a pessoa, às vezes, ela fala, né, às vezes uma coisa, né, às vezes desaforada para a pessoa, aí falou, Jesus, me perdoa, eu preciso exercitar a virtude da longanimidade, preciso ser longânimo, né? Aí da próxima vez que a pessoa aperta o pé, que pisa no pé, a pessoa já dá um sorrisinho, né? Está exercitando, irmãos, é exercício, é exercitar, né? Está exercitando a virtude. Aí, meu irmão, no final a pessoa está até agradecendo. Obrigado, irmão, por ter pisado no meu pé. Que Deus te abençoe, né? Glória a Deus. Ou seja, essas virtudes do dom do Espírito, você tem que sempre estar, né, pedindo ao Senhor que você esteja amadurecendo nisso, né? Para que isso que é tão, né, pesado para você se torne algo comum, natural. Né? Quando você já sorri, né? Não tem problema não, né? Graças a Deus por isso. Né? Glória a Jesus. E aqui nós vamos falar sobre a aplicação, né, para hoje, né, que a igreja não pode ser plenamente igreja sem os dons do Espírito Santo. Né? A contínua presença do carismata nos dias atuais é sinal que o Senhor está restaurando a vida espiritual da igreja e assim que o povo de Deus avança com poder, vitalidade e fidelidade ao propósito do Senhor Jesus para a sua igreja na terra. E aqui nós agora vamos falar sobre os dons de domata, que são os dons ministeriais, né? A segunda categoria de dons. E aqui esses dons não são ações sobrenaturais. Pastor, mas esse dom é sobrenatural. Não são ações sobrenaturais. Mas pessoas, preste bem atenção nisso, são pessoas dadas por Cristo à igreja, como apóstolos, profetas, né? Como evangelistas, pastores e mestres. O Senhor Jesus dá à igreja essas pessoas como dons. Glória a Deus. Lá em Efésios 4:11, está muito claro, né? E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outro para pastores e doutores, né? Só que existe qualificações, irmãos, exigidas para essas funções, para essas pessoas que o Senhor dá. E lá em Tito, né, 1:6-9, está lá. Depois você dá uma lida aí com calma, principalmente os maridos aí, né? Aqui a gente tem que colocar isso um espelho para nós, né, irmãos? Para, né, moderar, olha quanta coisa, irmão, eu tenho que ler, não tem jeito, está acabando o meu tempo, mas eu preciso ler. Aquele que for, Tito 1:6-9, aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes,
Porque convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiros da casa de Deus, não soberbo, não iracundo, nem dado ao vinho, não espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Glória a Jesus. As qualificações têm a ver com exigências espirituais, tem a ver com exigências emocionais, exigências morais, sociais e exigências intelectuais, né? E aqui, irmãos, nós vamos falar também sobre a dignidade do ministério feminino. Glória a Deus, né? E os limites bíblicos. Nós precisa dizer que as mulheres têm uma grande importância na igreja. Glória a Jesus. Se você ler o livro, né, de Mateus, dos evangelhos, né, você vê as mulheres exercendo uma função tão importante para o ministério do Senhor Jesus, né? Ela sustentava o Senhor. Glória a Jesus. Jesus apareceu primeiro para as mulheres, né, irmãos? Glória a Deus. Quer dizer, muita coisa, né? As mulheres estão. Você pega, por exemplo, dizendo que a palavra de Deus valoriza profundamente o ministério feminino. Profetisas, líderes de oração, mestres, colaboradoras do evangelho, né? E aí, irmãos, a gente entende que, como em 1 Timóteo 2,12, né? Que é um texto que fala sobre isso também, que é importante nós lermos, que diz assim: não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas esteja em silêncio. Aqui, irmão, as mulheres são fundamentais no contexto da igreja, e nada podemos fazer para desvalorizá-las, mas elas têm funções diferentes. São funções que as mulheres têm diferentes. Glória a Jesus. Amém? E aqui, né, o texto diz que isso não diminuiu o valor da mulher, mas honra a ordem da aliança estabelecida por Deus. Glória a Jesus. E aqui, irmão, já terminando, nós estamos nos dons de carismata, né? Como já falado anteriormente, esses dons operam como capacidades para servir a igreja de forma prática, como hospitalidade, ensino, misericórdia, generosidade, governo, entre outros. Embora não sejam espetaculares, né, como os dons espirituais, são essenciais à saúde e funcionalidade da igreja. Você conhece aquela pessoa que tem, né, o dom de abençoar uma pessoa que está precisando, né? Eu conheço pessoas que trabalham, irmãos, de uma forma bem silenciosa. Já viu essas pessoas? Que ninguém observa, ninguém vê o que está acontecendo, mas ela vai lá, né, abençoa alguém, né, que está precisando, né, é hospitaleira. Né? Eu me lembro quando eu cheguei aqui, eu falo até hoje para ele. Né? Todos me receberam muito bem aqui quando eu cheguei aqui em 2015, mas me lembro do pastor William Gutnick. Ele era daqui da BBN, aqui dos jovens. Ele chegou, deu um sorriso, chegou aqui, já me deu um sorriso. Aquilo lá, eu falei, puxa vida, que rapaz simpático, né? Glória a Deus. Hospitaleiro, né? Isso é tão importante, principalmente, irmãos, para aquela pessoa que está fora dos caminhos do Senhor. Né? Muitas vezes a pessoa desviada, a pessoa que vem aqui para a igreja depois de algum tempo, ou que nunca aceitou Jesus, um sorriso, você ser hospitaleiro, você ser amável, é uma bênção. Isso é um dom, irmãos. Muita gente tem isso como dom. Glória a Jesus. Né? E isso aqui, irmãos, esses dons operam, glória a Deus, né, com capacidade de servir. Eles estão considerados em duas categorias: as funções definidas do ministério e as que são comuns a todos os membros da igreja. Então, por exemplo, a profecia, diaconia, ensino, exortação são da categoria de funções definidas pela igreja, né? A igreja coloca, às vezes, uma irmã para fazer a parte do ensino, por exemplo. Né? Nós temos tantas irmãs na escola dominical que ensinam tão bem, né? Que realmente tem uma base profunda na palavra de Deus. Então, essa é a primeira categoria, ela pode ser funções definidas no ministério,
que as que são comuns também aos membros da igreja, né? Glória a Deus. Então, você tem também as funções, né, que são também de repartir, presidir, exercitar misericórdia. Essas funções é uma outra categoria que são funções comuns a todos os membros da igreja, né? Quando você vê isso espalhada pela igreja. E aqui em Romanos, capítulo 12, versículo 6, né? E aqui é muito importante esse texto porque nos esclarece muito bem isso. De modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja de ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. E ao que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade, e o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia, com alegria. Então, os verbos estão no imperativo, mostrando que os dons devem ser praticados conforme o crente se dispõe a usá-los, né? Estar disposto, né, a usar esses dons, né? E aqui nós falamos das primeiras manifestações dos dons, né? Se uma igreja local ou congregação local não experimentou o derramamento do Espírito Santo, não haverá muita compreensão dos dons. Ao contrário, se o derramamento ocorreu, os dons devem estar presentes e presentes em abundância, né? E aqui, por que desejar os dons espirituais, né? Porque a Bíblia diz que devemos buscar os dons espirituais. Lá em 1 Coríntios 14, 1, diz, sigam o caminho do amor e busquem com dedicação o quê? Os dons espirituais. Glória a Deus. Principalmente o quê? O dom de profecia. E aqui os dons têm um propósito de engrandecer ao Senhor e edificar sua igreja. Os dons têm um propósito também de ministrar aos necessitados. E os dons têm o propósito de levar os crentes ao amadurecimento no amor. E aqui na conclusão, e aqui já termino, glória a Deus, diz que o estudo dos dons espirituais revela a multiformidade de graça de Deus e a sua provisão para a edificação da igreja. As três categorias, carismata pneumática, domata e carismata, cumprem papéis distintos e complementares na vida espiritual e prática do corpo de Cristo. O Espírito Santo manifesta os dons como expressão visível da presença divina. O Senhor Jesus concede ministros para o aperfeiçoamento dos santos. E Deus Pai distribui dons de serviço àqueles que se dispõem a servir. Glória a Deus. Que cada crente, ao discernir os dons, se entregue com humildade para ser instrumento útil, vivendo com santidade, zelo e para a glória do Senhor Jesus. Em 1 Coríntios 14, 1, termina com: segui o amor, procurai com zelo os dons espirituais. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, em nome do Senhor Jesus.